Olá, querida consciência, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje abordaremos o medo e usaremos como base o livro de Jó, que fica no Velho Testamento, capítulo 3, versículo 25 e 26, que nos diz assim: Porque aquilo que temia me sobreveio e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Tudo é energia. Todos somos energia. Tudo vibra em determinada frequência. O medo não é diferente. Somos o retroprojetor e o mundo em que vivemos é o telão. O mundo reflete o que estamos emanando. Somos pura energia, nos alinhando com energia semelhante ao nosso transbordar. Basicamente, somos uma antena emitindo sinais o tempo todo, querendo ou não, acreditando ou não. Aquilo em que mais colocamos a nossa energia é o que se manifestará no mundo físico. Vemos aqui nessa passagem bíblica que Jó sentia medo o tempo todo. Ele era um homem bom e reto aos olhos de Deus. Por isso, mais adiante, se dermos continuidade na leitura, ele é honrado e restituído pela presença Eu Sou. Vemos também que, quando restituído, ele já havia mudado a sua consciência e a maneira que via Deus e a vida. Consequentemente, isso fez com que Jó vibrasse bem mais alto. O fato é, Jó sentia medo o tempo todo. Vibrava nessa frequência e, por isso, emanava medo. E manifestou situações para de fato senti-lo e experienciá-lo. O mundo físico manifestou o que Jó emitia para o mundo sutil. Isso se chama colapsar. Se nos atermos mais profundamente, onde ele disse que nem repousou por nunca estar tranquilo, podemos concluir que Jó sequer dormia direito, tamanho medo e preocupação. Daí a perturbação constante, porque, como se não bastasse a aflição contínua, a ausência da qualidade de sono deixa a pessoa por vezes desorientada. Se trouxermos para o nosso contexto, ou seja, para a nossa atualidade, os filhos de Jó eram dados a alguns excessos, digamos assim. O vinho, bebida na qual eu particularmente muito aprecio, está muito em evidência se formos ler o livro de Jó bem na íntegra. Isso nos mostra que sua prole só queria saber de festas, bebidas, enfim, excessos. Isso fazia com que o pai tinha muito medo de perdê-los e também temia perder tudo e não poder mais manter uma vida em que seus filhos continuassem livres de preocupação. Tendo dito isto, se voltarmos aos versos bíblicos citados, tudo o que aconteceu, as tragédias, as perdas, enfim, tudo isso, Jó havia projetado em sua mente através do medo e, consequentemente, co-criado. Somente em um mergulho interno, no ápice de seu sofrimento, ele pôde constatar que, embora as aparências mostrassem uma profundidade de relacionamento com Deus, ele tinha, na verdade, um relacionamento muito raso com a presença Eu Sou. Constatando isso, Jó mesmo fala no capítulo 42, versículo 5. Nos diz assim: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo face a face. Querida consciência, Deus está dentro de nós. Ele habita em nós e não podemos e não devemos nos relacionar com Ele como se fosse um velhinho rabugento e punitivo. Existe sim a lei da ação e reação em que nos coloca frente a frente com os nossos atos. Mas isso não quer dizer que devemos atribuir ao divino as nossas mazelas por coisas que emanamos e cocriamos. O todo, por amor a nós e vontade própria, se fragmentou em sua onipresença e está vivendo uma experiência humana com cada um de nós. Ele nos ama e está sempre perto, dentro, em nosso coração. Através da meditação, da oração, da contemplação do belo, da conexão com a natureza, podemos acessar esse lugar de glória que transborda em nós e através de nós. O que me chama muita atenção é o fato de que, após o insight divino, digamos assim, Jó começa a orar pelos seus amigos.
que por vezes foram muito duros com ele nesse processo todo. E a partir disso, perceba que houve não só uma restituição na vida de Jó, mas vieram em dobro as bênçãos. Percebemos aqui que abençoar as pessoas nos coloca em uma atmosfera de amor e gratidão que, por sinal, vibram muito alto. Começamos a abençoar e emanar boas vibrações. Sendo assim, virão situações que nos farão sentir e experienciar mais do mesmo, ou seja, mais amor, mais gratidão, mais bênçãos. Abençoe tudo, querida consciência. Abençoe sua família, sua casa, alugada ou própria. Agradeça por ter um teto sobre sua cabeça. Abençoe a comida que te sustenta e nutre. E até os amigos de Jó, entre aspas, ou seja, aquelas pessoas que não temos vontade de abençoar por algum motivo, mas que se assim fizermos, colheremos bênçãos cumulativas. Eu lembro bem quando tínhamos uma empresa e tinha tudo para dar certo, até chegou a prosperar em certo ponto, mas em minhas orações e até nos meus jejuns, eu vibrava muito no medo. Nós fazíamos as coisas certas, trabalhávamos, pagávamos certinho os nossos funcionários, tentávamos fazer tudo certinho, ou seja, ser bom e reto aos olhos de Deus. Mas as minhas orações, eu lembro que elas eram muito baseadas no medo. Eu tinha medo de não poder pagar os meus funcionários, eu tinha medo de não conseguir pagar a matéria-prima. As minhas orações eram basicamente assim: ai Deus, me ajuda, porque minha casa é financiada, eu preciso prosperar para pagar minha casa, preciso prosperar para pagar os meus funcionários. Claro que além disso tudo eu queria ter uma vida boa e que não há pecado e não há erro nisso. Mas eu vibrava muito no medo. As minhas orações eram baseadas no medo e, consequentemente, não deu outra, naufragamos. Hoje, adentrando a expansão da consciência, eu vejo o quão, na minha inocência, o quão errada eu fiz as minhas orações, o quão errado estavam as minhas orações. Porque Deus, Ele nos fez vitoriosos, né? Se eu tivesse orado, agradecendo, celebrado diante do Senhor as bênçãos que eu já tivesse recebido, mesmo que elas não tivesse recebido no mundo físico, mas sabendo que elas já existiam no mundo sutil, muitas das coisas pelas quais passamos teria sido evitada. Deus, Ele age por princípios, o universo age por princípios. Dê o nome que você quiser. Deus, universo, cosmos. Ai, Kátia, mas eu sou ateu, eu sou ateia. Não tem problema, porque se você quiser chamar de universo, cosmos, ninguém aqui está obrigando a crer em nada. Esse canal não tem cunho religioso. Mas universo, Deus, ele age por princípios. A mesma lei da gravidade que faz cair um objeto até o chão, nós temos a lei da atração, né? Que a gente vibra em certa frequência e atraímos situações com frequência semelhante. Então, que isso nos fique de lição para mim, para você, querida consciência, que vibrar no medo, além de nos judiar, de nos maltratar, de nós ficarmos até adoecidos fisicamente, por experiência própria, eu assim posso falar, mas não nos ajuda em nada, muito pelo contrário, só atrapalha. Quais são seus medos? Quais os medos que mais te causam sobressalto? Quais os medos que já conseguiu vencer? Conte aqui nos comentários, assim poderemos formar uma egrégora de edificação e crescimento mútuo. Um grande abraço, gratidão pela presença e até o próximo vídeo.